Bolsonaro mais vamos dizer assim, os evangélicos, Bolsonaro mais os militares, Bolsonaro e mais os olavistas, sabe? Eles não se misturavam mais. Então, eu comecei ali com 4, só para você ter ideia, hoje, em 2020, eu já estou em 63, ou seja, os grupos foram se implodindo até chegar a 63 grupos, né? E são grupos que geralmente seguem uma temática que eles querem que o Bolsonaro dê continuidade na agenda presidencial dele, né? E ao continuar ao analisar as temáticas, eu acabei identificando, em agosto do ano passado, 3 grupos. Um que eram os patriotas, né, que na verdade esses grupos eram pró-Bolsonaro a qualquer custo, eles não ligavam muito na questão de uma agenda específica, de um pilar específico, eles queriam que o Bolsonaro tivesse em evidência e, enfim, a qualquer custo. Ali servia mais como grupos de propaganda estatal, né? Tudo que a Sercom publicava aparecia ali na hora. Então, estava ali consumindo essa propaganda estatal o tempo todo. O segundo grupo eram os insurgentes. Esses insurgentes, eles eram ligados ao pilar militar. Eles queriam que os militares tivessem uma presença mais forte no governo Bolsonaro. Eles chegaram a ensaiar uma oposição ao Bolsonaro, né? Eles achavam que o Bolsonaro não estava se radicalizando o suficiente. Eles que pediam o fechamento do STF e o fechamento do Congresso. Lembre-se, em 2019, o Bolsonaro não era o Bolsonaro de 2020. E eles foram às ruas protestar contra o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro tinha traído eles. E como o Bolsonaro perdeu a força de mobilização, né, ali em 2019, 2020, porque o MBL saiu do Bolsonaro, a Joyce, o Frota, o Vem Pra Rua, né, por mais que esses atores hoje estejam mais enfraquecidos, naquela época eles eram os mais fortes em mobilização, né, de massa, de botar o pessoal na rua. Então, o Bolsonaro viu que sem essa pressão, né, ou esse poder de mobilização que ele perdeu com esses aliados saindo fora, ele precisava de poder de mobilização. A única forma que ele podia ter essa mobilização era se alinhando com pessoas como esse grupo do insurgente. Então, o que ele fez? Ele colocou o Planalto, né, até hoje, o Planalto ele é composto somente de militar, ele tirou todos os civis, são todos militares, né? E ele vem se radicalizando no discurso dele justamente para se comunicar com essa galera nesse grupo dos insurgentes. Ou seja, quando ele fala, né, quando ele não recrimina o fechamento do STF, quando ele não recrimina o fechamento do Congresso, ele, na verdade, está acenando para esse grupo de gente que quer que o Bolsonaro seja mais lei e ordem, mais radical, mais militar. O terceiro grupo foram os extremistas sociais. É um grupo extremamente sério. É um grupo onde que eles não estão muito interessados na política, né, no dia a dia político do Bolsonaro, mas eles se empoderam com o discurso, né, que muitas vezes é alinhado a ideologias, né, fascistas aí que o Bolsonaro às vezes promove, ou então figuras do alto escalão do Bolsonaro que promovem. Por exemplo, existem várias simbologias que o bolsonarismo já adotou, que são apropriações do alt-right, que é a supremacia branca aqui nos Estados Unidos, e que por mais que eles não dizem, né, que isso é realmente uma cópia do alt-right, eles estão na verdade simbolizando, né, chamando a atenção dessa galera que é mais extremista, né? Isso chama dog whistle politics, ou política do apito do cachorro, ou seja, é aquele apito que só o cachorro vai ouvir, ou seja, a mensagem subliminar que ele manda através dessa simbologia só vai funcionar para essa galera. Então ele fazia muito isso. Por exemplo, a Carla Zambelli, o Weintraub, o Eduardo Bolsonaro, todos mudaram a foto deles no Twitter com um efeito chamado Vaporwave. Esse Vaporwave foi uma apropriação do alt-right que eles trouxeram para o Brasil. Então, nesses grupos da supremacia social, eles celebravam essas coisas. E esses grupos sociais, esses extremistas sociais eram terríveis, porque eles compartilham conteúdo sobre nazismo, sobre
muito conteúdo de pedofilia, muita coisa anti-Nordeste, anti-LGBT. Então, era uma coisa mais pesada ali, né, que não tem muito a ver com a questão política, mas tem a ver com o discurso que promove esse tipo de comportamento. Então, esse foi uma análise que eu fiz, né, em 2019. E como eu continuo fazendo pesquisa de campo nesse sentido, eu estou tentando ver além, né, dos influencers, ou seja, quando se a gente lembrar da infraestrutura dentro do grupo, eu quero saber quem são esses influencers. Porque, na verdade, esses influencers é quem está, né, é o cérebro de todo o esquema. Só que eles não respondem. Eu consegui, na minha pesquisa, eu consegui bastante depoimento e que entrega aqui, por exemplo, o segundo nível da pirâmide, né, que eu chamei de exército virtual, o exército bolsonarista. Antes eu achava que era voluntário, depois recebi muita depoimento de que, na verdade, eles eram pagos, né, que eles recebiam em média de R$ 400 por semana para administrar grupos de WhatsApp e distribuir a desinformação. Mas, enfim, ao continuar analisando, eu acabei descobrindo como é que funciona o esquema como um todo, né? Um esquema macro, ou seja, dentro de todos os grupos bolsonaristas, como que eles se ordenam, como é que eles se comportam, né, dentro dessa temática bolsonarista, né? Que antes eu só tinha analisado a infraestrutura dentro dos grupos, mas de uma forma mais macro, ela também segue de uma pirâmide, um esquema piramidal, né? Onde no topo você tem grupos extremamente exclusivos, onde as campanhas são organizadas, né, onde que a desinformação é organizado, é debatido e é desenvolvido, e de lá que saem as ideias, né, para o grupo do segundo nível. O grupo do segundo nível são os grupos que eu estou inserido, que eu faço a minha pesquisa, ou seja, são os grupos bolsonaristas, que estão interessados ali em promover o Bolsonaro. E desses grupos, né, o terceiro nível são os grupos, por exemplo, da família, do futebol, da igreja. Então, como você pode ver, é um esquema piramidal. O interessante é que os atores que fazem a ponte entre esses diferentes níveis de grupo são exatamente os atores que eu identifiquei na minha primeira pesquisa. Ou seja, quem trazia a desinformação, né, desses grupos seletos para os grupos do segundo nível, que eram os grupos bolsonaristas, eram exatamente os influencers, né, os influenciadores. E quem trazia do segundo nível para o terceiro nível, que são o nível dos grupos das famílias, do futebol, da igreja, é justamente o exército virtual, né, ou o exército bolsonarista. Então, é mais ou menos assim, né, que dá para pintar a infraestrutura humana do bolsonarismo, né, dentro dessa desinformação. Mas não é possível analisar, né, o esquema todo de desinformação achando que só é WhatsApp, né? Não tem como você, vamos dizer assim, excluir outras plataformas achando que elas não fazem parte do ecossistema da desinformação. O Twitter, ele é instrumental, né? É para lá que hoje esse exército virtual leva a desinformação para ter uma abrangência, né, muito maior. Um caso recente foi, por exemplo, o caso da da extremista Sara Giromini, né? Eu acredito que esse é o sobrenome. Ela usa lá um nome de guerra, Sarah Winter. A informação de onde a menina, né, estava para fazer o aborto, né, o hospital, que inclusive é aí do Espírito Santo, né, estava circulando dentro desse grupo no topo, e que ela teve acesso a essa informação. Então, ela levou justamente para o Twitter, porque lá ela sabia que ela teria uma certa atenção maior. E eles capitalizam em cima das próprias políticas dessas plataformas, por quê? Eles sabem que o Twitter, por exemplo, vai tomar muito tempo para tomar uma atitude, como tomou, demorou 3 dias para retirar aquele conteúdo, onde que ela, por exemplo, deixou explícito, né, os dados pessoais da menina, ou seja, que isso quebrou a lei, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não permite divulgar dados de criança, principalmente
que passaram por certas violências, enfim. Vocês do direito aí podem me informar melhor, mas eu sei que não podia. E o Twitter, ele entende que esse tipo de conteúdo é benéfico para eles porque gera dados para eles. E dados é a nova commodity, né? Onde que eles conseguem capitalizar mais. Então, essa é a grande problemática que a gente tem, porque o Twitter, assim como o Facebook, eles seguem uma linha de pensamento que é bem típica do Vale do Silício, que é uma tecnocracia onde que eles desrespeitam completamente leis locais para justamente promover regras em que eles julgam ser mais benéficas para eles, lógico, sejam mais lucrativas. Então, por exemplo, no Brasil, o discurso de ódio, o discurso racista e homofóbico, ele é um crime. Isso não pode. O Twitter, por exemplo, já entende que não. Entende que isso é parte da liberdade de expressão, porque é um entendimento que se tem aqui nos Estados Unidos, mas que, na verdade, se esconde dentro desse tipo de discurso, porque eles querem, literalmente, ver o pau quebrar. Porque quando o pau quebra, mais informações são geradas, mais dados são gerados e mais commodity é gerado, mais lucro para eles é gerado também. Um exemplo, só para dar outro exemplo aqui de como que eles funcionam nas brechas da lei, o ministro Alexandre de Moraes, né, pediu a suspensão das contas, né, de bolsonaristas que eram conhecidos por fazer parte da milícia virtual. Então, teve o Alan dos Santos, teve o Bernardo Custer, a própria Sarah Winter. Só que o Twitter, como é que ele entendeu essa ordem? Ele entendeu o seguinte: a gente vai seguir ela literalmente, ou seja, tudo que ali foi mandado, a gente vai fazer. Então, eles começaram suspendendo, por exemplo, as contas só no Brasil. Né? Não suspenderam, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde eu consegui o acesso. Depois, fez a extensão da ordem dele. Só que é o seguinte, a ordem falava que eles não podiam postar, não podiam twittar. Ou seja, o que eles podem fazer? Eles podem retweetar. Então, o que está acontecendo? Eles criaram uma conta, então o Twitter permitiu que eles criassem uma conta secundária, conta deles principal. Então, hoje nós temos duas contas extremamente populares desses bolsonaristas, em que vamos dizer assim, o Alexandre de Moraes decide falar, olha, não pode twittar nem retweetar. Aí tudo bem, o Twitter vai proibir isso, só que já tem uma conta, outra conta alternativa, tão popular quanto, então o dano não vai ser mitigado. Ou seja, o Twitter não entende que é para banir a pessoa, ele entende que é para banir uma conta específica. Então é o seguinte, isso mostra como eles não têm muita boa vontade em, de repente, ajudar um bem comum, enfim. Na verdade, eles entraram, não sei direito como é que foi, mas eles estão disputando, né, essa decisão do Alexandre de Moraes, porque eles entendem que a liberdade de expressão, né, para eles segue uma outra linha. Então acho que eles entraram na justiça para disputar essa decisão do Alexandre de Moraes. Mas, enfim, isso aqui é só para deixar mais ou menos pintado como é que funciona, né, ali o submundo do WhatsApp bolsonarista, como isso é levado para o WhatsApp, para o Twitter. O Twitter, às vezes, também alimenta o WhatsApp bolsonarista, né? Às vezes, esses blogueiros, eles postam sites, né, dos próprios sites deles, que são considerados sites duvidosos em relação à desinformação. E esse tipo de informação incendeia, né, o WhatsApp bolsonarista. Um grande exemplo disso foi os ataques ao Felipe Neto. Inclusive, eu colaborei com ele, ajudei muito ele a entender como é que os ataques estavam sendo feitos no WhatsApp bolsonarista. E esse WhatsApp bolsonarista, eles se incendiavam muito em acusar o Felipe Neto de pedófilo, justamente por notícias que saíam nesses blogs, né, que eram postados no Twitter. Então, acaba gerando um ecossistema retroalimentador. Né? Antes o WhatsApp era, vamos dizer assim, a fonte, mas hoje o Twitter está tão grande que ajuda a retroalimentar essa desinformação.
Hoje, o grande, vamos dizer assim, desafio é chegar em quem está gerenciando isso, né? Eu acredito que existe muita falta de vontade, tanto das empresas, né, das plataformas, quanto, né, do nosso sistema judiciário, porque no Brasil, pelo que eu sei, é o único país em que um gabinete que se produz desinformação, ele é institucionalizado pelo Planalto, né, pelo governo, e nada é feito. Sabe, todo mundo sabe da existência do gabinete do ódio, né? Às vezes as pessoas até fantasiam um pouco mais, acham que é uma sala com uma mesa redonda, de que eles ficam planejando. Não, na verdade é um grupo de WhatsApp, né? Que planeja essas coisas. Hoje eles não estão mais no WhatsApp, eles estão no Telegram. Então, assim, existe, todo mundo tem um entendimento dessa existência, nada é feito, né? As companhias, as plataformas dificultam ao máximo o acesso a esse tipo de informação para justamente atrasar, né, qualquer tipo de punição, mas ao mesmo tempo a gente vê nossos governantes ou até mesmo a justiça dando um passo maior que as pernas, né, e de repente quebrando a nossa própria privacidade. Então a gente não tem uma política muito boa nessa questão de lidar com esses tipos de ataque, esses tipos de esquema, né? Isso que o Brasil tem uma das políticas mais progressistas em regulamentação da internet, que é o Marco Civil da Internet, né? Então, na verdade, está uma bagunça enorme. Então, por isso que eu acho que um grupo como esse, o Cyber Leviatã, vem justamente a elucidar ideias que são ideias que os nossos representantes parecem não estão pensando ou não estão interessados, né? Então, Bozan, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. E nas minhas falas, eu sempre falo e acabo. Eu prefiro hoje dar mais espaço para as perguntas, para eu conhecer o que as pessoas querem saber, que às vezes eu nem sei, eu fico falando, nem sei o que as pessoas realmente estão interessadas em saber. Então, prazer enorme e me perguntem aí o que vocês têm visto. Se vocês já viram alguma entrevista minha que eu falei outra coisa, também fique à vontade de perguntar. Estou aberto aí às perguntas. Bom, vou atravessar aqui, Alisson, daí o Alisson vai administrando um pouco as questões, né? Só para aproveitar, agradecer o Davi pelo relato, né? E eu acho que tem, talvez eu me atreveria aqui, Davi, pode me corrigir se for o caso, a dizer que a tua fala tem talvez dois viés importantes para o campo do direito, né? Que muitas vezes a gente não entende. Uma, talvez a gente pudesse dizer assim, de natureza metodológica, ou seja, o tipo de pesquisa que você faz, que normalmente nós do direito não fazemos, né? Para tentar compreender um determinado fenômeno e aí, a partir disso, pensar como enfrentá-lo, né? Eu acho que esse modelo de pesquisa que tu usas, essa metodologia é importante, talvez, e em algum momento talvez a gente possa até pensar em fazer um seminário para você explicar, né, toda vamos dizer assim, a formatação dessa metodologia, né, que muitas vezes ela é relevante, ou seja, às vezes a gente está fazendo, né, um projeto de lei mesmo, hoje, ainda no grupo de pesquisa, aquele que você participou lá da FDV, nós discutíamos com a deputada Margarete Coelho, né, que está no projeto de lei de fake news, né, que é uma dos membros no parlamento do grupo de estudo na Câmara, né, e às vezes a gente parece exatamente isso, ou seja, que, como a gente não compreende efetivamente o funcionamento de um determinado fenômeno, a gente acaba tentando ou regulamentar ou tratar no âmbito do sistema de justiça inadequadamente, né? Então, nesse viés metodológico, eu acho que é muito importante esse teu relato para que a gente possa eventualmente entender e ter algum tipo de estratégia mais adequada. E no campo, vamos dizer assim, mais teórico também, que a gente poderia dizer, no sentido de pensar como, né, essas novas tecnologias, no caso específico das mídias sociais, como elas se colocam num contexto da própria democracia moderna, vamos dizer assim, das formas de participação política, porque até, né, nas origens, vamos dizer assim, de certo modo, nos anos 80,
nos anos 90, a gente tinha uma visão muito idílica, ou seja, a tecnologia vem para ampliar a democracia. Havia aquela ideia da ágora virtual, né, da maior participação política, de uma democracia direta, onde os cidadãos pudessem, de alguma maneira, estar permanentemente participando do processo político decisório. Né? De um tempo para cá, a gente começou a perceber o revés disso, né? Como a tecnologia impacta negativamente o processo político. O que parece, de algum modo, uma certa contradição, ou seja, ao mesmo tempo que você amplia esse universo de participação, essa ampliação significa um desprestígio, vamos dizer assim, uma crise para a própria democracia. Então, acho que nesses dois campos são importantes. Mas a gente precisa entender efetivamente como funciona esse fenômeno. E eu até notei aqui 2 ou 3 questões que me pareceram muito importantes e que talvez me coloquem um problema muito de maior dificuldade, inclusive, do que simplesmente a questão do próprio tratamento, vamos dizer assim, da tecnologia, das mídias sociais pelo sistema de justiça, ou pelos sistemas políticos jurídicos locais, né? O primeiro deles que me pareceu que há uma vamos dizer assim, uma conexão direta entre fake news e discurso do ódio. Ou seja, não necessariamente, vamos dizer assim, o processo, né, das plataformas não é necessariamente vinculado apenas à desinformação, mas é também para a veiculação de um discurso ou de conteúdos que são, a gente pode dizer, antidemocráticos, vamos dizer assim. Ou contrários a uma leitura de uma democracia liberal mesmo, não estou nem falando de outra coisa, né? De um liberalismo no sentido clássico, né? Vamos dizer assim, de aceitação das diferenças, etc. Ou seja, há um discurso contra. E aparece com uma colagem, né? Entre uma coisa e outra. Elas vêm junto, caminham juntos, né? E ambas atuando contra a democracia. Por isso que a gente tem também tantos livros que surgiram nesse meio tempo, como As Democracias Morrem, etc. Ou seja, há uma literatura, né, grande nesse sentido, né? O outro, que eu acho que é interessante e que talvez dificulte, inclusive, a questão da própria regulação, a gente está vendo isso, por exemplo, com a questão do projeto da lei de fake news no Brasil, embora, como vocês mesmos disseram, nós tenhamos avançado no processo de regulamentação das plataformas e da internet, no sentido amplo, até mesmo essa semana surgiu essa grande discussão em torno da entrada em vigor ou não da LGPD, por conta e como isso vai impactar o próprio processo eleitoral agora, né? Mas essa questão de um acoplamento de interesses entre a economia digital, a economia de dados e as fake news. Por quê? Porque a economia digital ela vive de likes, né? Ela vive de disseminação. Quanto mais, tanto é que a gente tem lá, né? Ou seja, quanto mais, vamos dizer assim, mais reproduzido, né, você for, né, você é um influencer, né? E aí, então, quanto mais importante, vamos dizer assim, você seja nesse contexto, você gera lucro, né, para você e para a internet, né, para as plataformas, né? Então, evidentemente, se um determinado tipo de conteúdo ele produz mais disseminação, isso produz mais lucro. Portanto, não há interesse. Né? Ou seja, se você divulgar pesquisas científicas, etc., com um conteúdo hard, né? Ou seja, com um conteúdo duro, isso não vai interessar para quem? Para meia dúzia de pessoas. Então, isso não tem interesse econômico. Mas se você publicar uma baixa cultura, vamos dizer assim, né, para não dizer outra coisa, isso se reproduz e, portanto, tem interesse econômico. Logo, não vai haver, por conta dessas plataformas, um interesse em reprimir, vamos dizer, ou reduzir o impacto desse tipo de coisa. Como os sistemas de justiça e como os sistemas legislativos vão conseguir dar conta disso? Eles vão dar encontro ao interesse econômico de uma nova economia, né? E, por fim, tem a ver com isso a questão da autorregulação, que é, inclusive, um dos vetores que está no projeto da lei de fake news no Brasil, chamada autorregulamentação regulamentada. Ou seja, em que circunstâncias se torna viável um processo de autorregulação num contexto onde economia digital e fake news, discurso do ódio ou discurso de baixo nível
tem mais apelo do que, né, uma informação mais de qualidade, um outro tipo de notícias, vamos dizer assim, não, de conteúdo. Então, me parece que é uma contradição você dizer, bom, quem vai, né, promover a regulação? O próprio regulado, né, a autorregulação, o próprio destinatário disso. Mas ele não vai produzir uma regulação contrária, que vá de encontro aos seus ganhos. Então, essa é uma dificuldade. Por um lado, você tem um Estado que não tem capacidade de dar conta desse fenômeno, né, até mesmo talvez porque não entenda, né, como você relatou aqui, e, por outro lado, você tem, né, uma transposição. O próprio Estado está reconhecendo, o projeto de lei fake news diz, as empresas, as plataformas vão fazer autorregulação regulada. Né? Ou seja, não sei como é que você pode ver um pouco isso a partir dessa tua compreensão, inclusive por conta do teu viés metodológico, né? Ou seja, de conhecimento empírico da coisa. Sim, eu fiz até outro dia uma live não uma live, foi até uma entrevista que eu dei para a CNN Brasil, que eu falei justamente disso, né? Eu falei que a desinformação ela não vive sem o discurso de ódio, porque o discurso de ódio é a gasolina que mantém a desinformação, né, andando. Por exemplo, um caso clássico é o racismo, né? Você falar que o branco é superior ao negro, não existe, isso é uma fake news porque não existe qualquer embasamento científico que faça diferenciação, né, de raça. Então você precisa de um ódio, você projeta, né, no negro um certo ódio para justamente manter a ideia do fascismo, a ideia da fake news, do fascismo viva. Então é um ecossistema que se retroalimenta o tempo todo. Em relação a regulamentação, né? Pois é, eu participei, eu tive 2 reuniões, na verdade, com o senador Alessandro, com a Tabata Amaral e com o Rigoni, que eles estavam liderando, né, essa PL, e o projeto que eles tinham elaborado estava muito bom. E eles estavam muito abertos a entender de especialistas, né, de mudar, de fazer uma coisa boa. Eles não estavam querendo fazer uma coisa ali de punir alguém, não tinha essa intenção. Só que quem era o relator, né, da PL era o coronel que, na verdade, mudou tudo, deixou essa coisa medonha que, sabe, é indiscutível o perigo, né, dessa PL. Então acabou meio que morrendo, não vai ser votado ou efetivado até as eleições, né, desse ano. E fica a pergunta, o Barroso, que está à frente do TSE, ele é uma pessoa, ele adora falar do iluminismo, né? Tudo para ele é iluminismo, fala do iluminismo. Mas ele é uma pessoa que pelo menos tem um pouco de mais boa vontade de entender a problemática, porque o que o sistema judicial fez em 2018 foi negar. Foi negar. O Bolsonaro, em plena, quase 2 dias antes da votação, lança nos canais oficiais dele um vídeo falando que as urnas estavam hackeadas, né, no canal oficial dele. Ou seja, ele colocou o maior instrumento de manutenção da nossa democracia em dúvida. O que o TSE fez? O TSE lançou uma nota falando que não estavam hackeadas. E que impacto isso tem? Não tem nenhum. Então, se negou muito, estava em negação dessa problemática. Hoje o Barroso tem uma ideia da problemática, sério. Ele tem conversado com o pessoal do WhatsApp, ele tem conversado com o pessoal das plataformas. Não dá para saber direito que tipo de entendimento eles têm sobre justamente essa questão da regulamentação. Infelizmente, não, né, dentro de uma dinâmica republicana, não é o ideal, mas a gente acaba tendo que se encostar, né, no STF. O STF acaba sendo o nosso norte moral, já que o Brasil está num vácuo moral, né, de liderança moral enorme, e o STF acaba tendo que tomar essas frentes, né? Por isso que tomou a frente, né, na criminalização dos grupos da homofobia, que foi uma atitude acertadíssima,
principalmente quando a gente tem um Congresso extremamente neopentecostal, extremamente conservador, nunca isso entraria em pauta, né? Então, o Alexandre de Moraes, novamente, eu digo isso como antropólogo, não como alguém especialista em direito. Então, para mim, a atitude do Alexandre de Moraes, ele tem seu valor, sim. Eu não entendo dos excessos, né, do direito, dos excessos constitucionais, então isso eu deixo com vocês, mas dentro do entendimento moral e dentro do entendimento da problemática, isso precisava ser feito. A questão dos excessos, eu realmente vou acompanhar quem entende, quem acha que realmente teve excesso. Mas, assim, literalmente o estado que a gente está devido a não ter um líder, né? A gente não tem um líder que entende dos problemas atuais da nossa democracia. Por isso que cada vez fica mais óbvio que o Bolsonaro não é apto, né, para liderar a quarta maior democracia do mundo. Ele está longe de ser uma pessoa que tem um entendimento da seriedade que é liderar o país. Na verdade, ele brinca com as instituições, ele brinca com a democracia. O Brasil não tem as instituições, né, com fundamentações fortes, né, desculpa, com fundações fortes. Nossa democracia é muito nova e não entende como que isso é extremamente perigoso e abre um precedente muito, muito também perigoso, né, para quem vem depois dele, né, porque ele está testando o sistema ao tempo todo. Mas, enfim, eu tenho um pouco de... A gente é bem, vamos dizer assim, pessimista quando fala disso, mas eu tenho umas minhas esperanças, sim. Por isso, se eu não tivesse, eu não estaria fazendo esse tipo de pesquisa. Eu não estaria acordado até 4 horas da manhã mapeando o que o WhatsApp bolsonarista fala, porque é tenso. Então, vamos às perguntas? Vamos lá. Alisson, eu deixo você tomando conta aí. Então, beleza. Eu estou recebendo um monte de pergunta aqui e a maioria delas está vindo privada, estão reservadas aqui. Então, estou tentando fazer um conjunto aqui para a gente fazer perguntas em bloco, assim, no máximo que a gente consiga concentrar. Há uma aqui específica que fala sobre se o senhor chegou a verificar a presença de algum algoritmo que facilitasse a disseminação dessas fake news e o que seriam essas fake news também. Se eles maximizam fatos existentes ou se são fatos assim, totalmente absurdos, sem nenhuma base na realidade. Acho que essa... Olha, os algoritmos, vamos dizer assim, por exemplo, do Twitter, é o seguinte, dentro dos estudos de viralização de conteúdo, o conteúdo que mais tende a viralizar é aquilo que cria uma comoção, e a comoção negativa, ou seja, raiva. A comoção positiva não viraliza tanto quanto a raiva, né? E na máquina da desinformação bolsonarista entende disso. Tanto é que toda a desinformação que eles produzem gera essa comoção de raiva, ou seja, a questão da menina que foi estuprada, né? Quer dizer, eles eram contra o aborto. Por exemplo, nas eleições de 2018, eles lançaram aquele flyer dizendo que o Haddad ia permitir, né, assinar uma lei executiva em que permitiria adultos fazerem sexo com criança. Isso criou um alvoroço, né? As pessoas acreditaram. E quando isso vai para plataformas como Twitter ou Facebook, eles geram muito engajamento. Então, quanto mais engajamento, mais amplificada essa mensagem. É assim que funciona o algoritmo, né? Vamos dizer assim, o algoritmo não vai falar ali, isso aqui é do Bolsonaro, então eu vou amplificar. Não é assim. Mas é justamente porque discurso de ódio, discurso desses tipos de fake news geram comoção, então vai gerar engajamento, o que no algoritmo ele entende que ao gerar engajamento quer dizer que é algo popular. Então vamos colocar isso para mais gente. Então, como é uma mensagem, né, desprezível, como por exemplo da Sarah Winter, o Twitter não quer nem saber, ele quer saber que gere likes, então ele vai explodir aquilo. Então, assim, o pessoal fala, né, lá no Twitter que são consequências não intencionais, só que isso é totalmente intencional, é por design, né? Ele sabe que gera conteúdo de ódio, ele sabe que o conteúdo de ódio sempre viraliza. Então, eles não mudam o algoritmo porque eles não querem, eles têm conhecimento disso. Então, aí que fica o perigo. Uma vez tendo conhecimento da problemática, não fazer nada. Ou fazer só para relações públicas, né?
Entendi. Acho que você tocou num outro ponto que está sendo muito perguntado aqui, é se essas fake news elas sempre têm esse interesse de movimentar essa questão envolvendo o discurso do ódio. Tem gente interessada aqui também em saber como é que essa pesquisa se faz. Essa pesquisa, onde que acha dados, onde que se cava aí para tentar pegar alguma coisa? É boa pergunta. Qual foi a primeira mesmo que você perguntou? De anterior? Não, você fez duas perguntas. Uma foi de onde que acha os dados Não, e a a primeira eu primeira... estava só comentando que você já chegou a responder uma outra questão que está sendo muito falada, que é a questão se essas fake news elas têm esse interesse de incentivar a discussão ou pontos que tratam sobre o discurso do ódio. Sim. As fake news, principalmente as fake news, quando eu falo de fake news, né, lógico que dá para falar que fake news sempre existiu e é verdade. Mas as fake news que a gente está falando aqui, vocês já entenderam que são as fake news que ficaram muito famosas, né, desde 2016, que tem esse engajamento de mídia social. Dentro dessas fake news, um objetivo é a criação do inimigo. O tempo todo você tem a criação de um inimigo. Nunca é uma fake news que vai falar assim, por exemplo, o Bolsonaro hoje gerou 500 milhões de emprego. Né? É uma fake news? Mas isso não vai viralizar. Então, eles entenderam que o ódio, novamente, ele que motiva, ele que é a gasolina da fake news. Então, o entendimento de que o tempo todo é preciso criar um inimigo, e esse inimigo só é criado através, né, num discurso de ódio, é preciso ser feito. Então, por isso está o tempo todo nessa questão. Por isso que também parece que o Bolsonaro nunca saiu do modo eleitoral, né? Porque nas eleições você tem um oponente claro. Isso é esperado que as coisas se polarizem, né? A polarização não é errado. Você tem um oponente ali que estão querendo derrotar. A questão é que uma vez que o Bolsonaro ganhou as eleições, acabou, não tem inimigo mais. Né? O Congresso não é liderado pela esquerda, né? Que ele tenta demonizar tanto a esquerda. Mas ele tenta o tempo todo criar um inimigo. Ele cria o Rodrigo Maia, ele cria o Felipe Neto, o Macron, né? A França, a China agora também aparentemente é inimiga. Então, está o tempo todo nessa criação de inimigo. Então, tem sim esse teor de ódio, porque é o que faz essa criação do inimigo. Agora, para achar esses dados, então, olha, eu faço pesquisa de campo nesses grupos. O que isso significa? Que eu estou inserido, né? Esses grupos, o pessoal fala muito que eu sou, né, às vezes eu até pego jornal falando tal, que eu sou intruso, ou que eu estou como secreto lá. Não é nada disso, porque esses grupos são grupos mais ou menos públicos, eles publicam os links de convite, né? Esses são grupos, são links que estão em YouTube público, até mesmo dentro desses grupos, eles publicam o convite. Existe uma competição meio idiota dentro desses grupos bolsonaristas de qual é o grupo mais bolsonarista. E a forma de medir isso é pelo número de participantes. Então, quanto maior o seu grupo, melhor o seu grupo bolsonarista. Então, tem meio que uma competição. Foi assim que eu cheguei, né, nesses 63 mil grupos. 63 grupos. E assim, eu faço uma análise temática, que eu consigo, né, o WhatsApp te permite exportar o chat, né, o log dos chats em texto. Do texto eu transformo aquilo numa planilha, né, do Excel mesmo, e dentro do Excel eu consigo gerar várias formas que me ajudam a sintetizar os textos. Por exemplo, eu consigo ver a frequência que um certo número faz um certo tipo de mensagem. Foi nessas aí que eu consegui identificar os influencers, né? Porque no universo de 1000 mensagens por dia, é praticamente impossível você identificar uma pessoa que só participa uma vez, né? Então, foi justamente nessas planilhas e com minhas formas de análise que eu vou identificando os dados e vou fazendo essa análise de dados. Mas é literalmente sentar e ler tudo. Não tem outra forma, porque você vai lendo, você vai fazendo, você entende a cultura, você entende as normas sociais, como vão se formando. Isso é um desafio, tá? Porque eu, né, no Twitter, eu comento muito sobre os meus dados, eu escrevo muito sobre isso, quer dizer, eu estou
daqui a 2 meses vão fazer 3 anos que eu estou inserido nesses grupos. Então, eu comento muito no Twitter, né, meus achados. Aí sempre vem um e fala: mas eu também estou dentro de um WhatsApp bolsonarista. Não é nada disso. Tipo assim, eu nem engajo, porque eu não gosto de ficar dando carteirada, porque o meu trabalho é uma pesquisa antropológica, é diferente, não é só para ter um feeling, né? E em 2018, muita gente teve essa curiosidade e, por exemplo, a Folha teve 2 jornalistas lá que decidiram passar 2 semanas, né, para denominar, para descrever o WhatsApp bolsonarista, fizeram uma matéria enorme, dizendo que passaram 2 semanas e a matéria foi extremamente fraca. Ela deu mais munição ao bolsonarismo para a guerra deles contra a imprensa, porque eles falaram cada besteira, tipo, totalmente ligada aos estereótipos, sabe? Falando que a audiência nesses grupos bolsonaristas era a maioria homem e de classe média alta. Isso é uma mentira. Um dos achados da minha pesquisa foi essa, que dentro desses grupos a gente tinha preto, branco, pardo, tinha membros LGBT, tinha gente de todas as classes sociais, não tinha um setor específico da sociedade que apoiou o Bolsonaro. E eles ficaram só presos em estereótipo, falando que, né, veio da pesquisa deles no WhatsApp. E isso coloca pesquisa como a minha e pesquisa de outras pessoas em perigo, porque a gente não tem a mesma abrangência, né, dessa audiência para falar como a Folha tem, e cai em descrédito, né? Toda hora cai em descrédito sobre isso. Então também tem que ter paciência com esse pessoal que, uma vez que você divulga os dados. Mas é assim, tem que ir atrás. Não é difícil. Difícil é fazer análise, porque tem que tomar cuidado. E eu falo muito isso para os meus alunos aqui, que já estão entrando aqui, a gente está fazendo análise para a campanha do Trump. Os meus alunos, eles têm que frequentar a terapia 2 vezes por semana, e, né, fazer um programa de educação de saúde mental. Sem isso, não trabalha comigo, porque é um que a gente chama aqui buraco do coelho, que você entra, não sai, sabe? Você consome, é aquela coisa que Nietzsche fala muito, né? Você olha tanto para o abismo acaba olhando de volta para você. Isso é muito sério, né? Hoje, nessa questão de depressão, de saúde mental, tem que prestar muita atenção. Então, eu sempre falo assim, não vai se aventurar achando que você vai ter uma atenção. Porque muita gente acha que a atenção da imprensa, acha que isso é o suficiente, né? Não acha que tem nenhum perigo. Fora as diversas ameaças de morte que eu já tive, inclusive uma que não me permite voltar ao Brasil, né? Mas aí é assunto para outra coisa. Vamos para a próxima pergunta. Interessante, eu nem imaginava esses cuidados por trás da pesquisa, sobretudo esses cuidados psicológicos são importantes. Existe algum outro tipo, isso foi uma pergunta aqui também, algum outro tipo de cuidado nesse sentido, por exemplo, com questão legal ou com questão de comitê de ética, alguma coisa, você tem que se proteger juridicamente? Como é que isso funciona? Sim. Aqui nos Estados Unidos, toda pesquisa que você faz que vai requerer uma certa interação humana, seja interação médica, interação antropológica, você tem que você tem que enviar a sua proposta de pesquisa detalhando todos os tipos de perigo e todos os tipos de interação que você vai ter com os seus informantes, né, com as pessoas que você vai interagir. Então, sim. E uma coisa, por exemplo, que o comitê, né, de ética da pesquisa, isso aqui é uma lei, na verdade, americana, que toda instituição de pesquisa que recebe fundo né, do governo tem que ter esse comitê de ética. Então, cada universidade tem ali um escritório desse comitê. E, por exemplo, eu não posso divulgar, por exemplo, os números das pessoas, né? Por exemplo, nesse grupo de extremista social, por mais que eles publiquem coisa seja criminosa, né, conteúdo racista, eu não posso divulgar nenhum dado pessoal deles, nada identificável. Eu tenho que seguir a questão da pesquisa, né? Eu não posso dar uma de justiceiro social assim e, sabe, querer que todo mundo seja preso. Não é isso, não pode.
Isso é uma violação ética da pesquisa. Então, não posso divulgar. Vamos dizer assim, eu tenho que tomar muito cuidado para que as pessoas que passam informação a mim não sejam identificadas também, que elas também podem virar alvo. Então, assim, esses são mais ou menos os cuidados que eu mais tomo, né? E é lógico, questão de os dados são totalmente protegidos no HD externo, faço backup diariamente. Então, tem todo esse cuidado tecnológico também, mas o que eu estou mais interessado é no cuidado, né, que possa levar a uma identificação pessoal. Isso, para mim, é muito sério, porque aí no Brasil a gente já viu que quem sabe demais, né, acaba tendo muito problema. Interessante. Tem uma pergunta aqui da doutora Gisele Craveiro, que inclusive será uma das próximas palestrantes do nosso observatório. A doutora Gisele Craveiro é da USP, e ela está perguntando aqui se essa questão, o WhatsApp, o Telegram, esses aplicativos, eles constituiriam uma nova forma de esfera pública, e se essa diminuição de reencaminhamento que ocorreram aí, essa diminuição que ocorreu, ela surtiu algum efeito? Ou se tem alguma outra tipo de medida? Você consegue vislumbrar? Sim. Inclusive, um grande amigo meu, Fabrício Benevenuto, ele é da UFMG, né, daí, ele também estuda o fenômeno do WhatsApp. Ele fez um estudo, né, sobre o impacto desse reencaminhamento, da limitação, e sim, diminui muito a distribuição da desinformação. Então, com certeza, isso foi uma atitude, né, que veio a desacelerar. O WhatsApp foi malandro, porque eles já tinham liberado essa função, esse limite, já em 2018, lá para as eleições da Índia, que estavam também tendo o mesmo problema. E a gente assinou um manifesto, né, pedindo para o WhatsApp liberar essa limitação aqui para o Brasil, já que a gente estava sofrendo esse mesmo problema. A gente foi publicado um manifesto no New York Times, e o WhatsApp deu uma de malandro, falando que não ia dar tempo, que não é bem assim que eles liberam produto, e não é verdade, né? Não teve o interesse. Já o entendimento do WhatsApp e do Telegram como uma praça pública, eu acho que isso é um entendimento muito interessante. Bom, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o entendimento de censura, ela só pode vir do Estado. A única coisa que pode te censurar é o Estado, né? Se você está numa praça pública e você é proibido de falar alguma coisa pelo Estado, isso sim é censura. O Facebook ou o Twitter, se eles proíbem você de falar alguma coisa, isso não é censura. Isso está no direito deles como plataforma privada, né? Eles têm o direito de controlar o discurso ali. Então, não existe censura. Esse é o entendimento aqui. Então, o entendimento de propriedade privada, de empresa privada, eles têm muito poder nesse sentido. Só que essa é uma pergunta muito boa, porque uma vez que a gente está cada vez mais engajando em espaços virtuais, ainda mais em tempos de pandemia, né? O Facebook, o Twitter e o Telegram acabam virando essas praças, né, de mercado de ideias. E novamente, eu não tenho, né, no meu entendimento antropológico, que vem do entendimento cultural, eu diria que sim, porque exerce o mesmo papel. Mas é lógico que, né, diante do entendimento jurídico, já muda um pouco, porque, né, eles alegam que é uma empresa privada e que eles podem fazer o que eles quiserem com os dados. Então, né, desde que não quebrem as leis, como a questão do racismo e homofobia, por exemplo, eles entendem que não são, essa praça, né, de ideias livres, porque é um entendimento perigoso para eles, porque abre um precedente, né, para eles sofrerem as mesmas sanções de leis que, vamos dizer assim, que uma praça pública aí no Brasil teria, né, o mesmo tipo de lei. Não teria os benefícios de ser uma empresa privada nesse sentido. Então, é uma discussão boa,
mas infelizmente acaba caindo nessa questão do juridiquês, né? Do entendimento do jurídico. Mas eu entendo que sim, como antropólogo eu entendo que sim. Entendi. Você falando dessa questão do juridiquês, a gente fica olhando para vocês andando lá na frente, a gente sempre atrasado, né? A tecnologia avança, vocês estão observando, a gente quando chega, a coisa já está... Quando a lei chega, já não abrange mais tudo, é um negócio interessante. Uma coisa, não sei nem sei se eu fiz essa pergunta, mas tem alguém perguntando se você percebeu algum tipo de reclamação sobre aquela questão da desmonetização do Sleep Giant. Você chegou a ver se... Ou isso não é foco também das redes bolsonaristas? O Sleeping Giants, ele né, ele começou aqui nos Estados Unidos, ele conseguiu desmonetizar o site do Breitbart, do Steve Bannon, né, a ponto de o Steve Bannon ter que desviar dinheiro da campanha do muro, né, que ele foi preso. Então deu certo, a gente viu que dá certo. A questão dos Sleeping Giants, eu sou muito a favor do que eles fazem, sabe? Acredito que a intenção deles é uma intenção boa. Agora, é possível, a gente precisa também estar aberto à discussão. Acho que na antropologia a gente problematiza tudo, né? Tudo que vem a gente problematiza. Então, acho que o diálogo sobre até que ponto a intenção do Sleep Giant ela é benéfica ou existe algum tipo ou é preciso de algum tipo de limitação. O que eu quero dizer com isso é o quê? Até agora, eles estão mirando sites que são declaradamente de qualidade baixa, de site de fake news, coisa que fica óbvio. Isso, por exemplo, pode abrir um precedente de empresas não quererem mais anunciarem em sites pequenos, por exemplo, por não se ter uma confiança, entende? Então, vão sempre ficar ali no site da Globo, no site da Folha, no site do Estadão, mas aquele site pequeno que, de repente, precisaria mais desse tipo de patrocínio, e por não se ter a confiança ainda, né, pode perder um pouco dessa coisa do patrocínio, né, porque realmente o Sleeping Giants faz com que as empresas pensem duas vezes antes de patrocinar qualquer site. Mas eu acredito que esse debate que precisa ser feito e não, por exemplo, fazer o que estão fazendo aí no Brasil, que é querer identificar quem está por trás dos Sleeping Giants, né? Uma coisa horrorosa, onde que você investiga quem denuncia, você não investiga né, quem está sendo denunciado. Mas, novamente, isso aqui é uma crítica que eu tenho na questão de tornar os Sleeping Giants uma ferramenta mais eficaz. Mas, como um todo, eu aprecio, sim, o trabalho deles, eu acho bem interessante. Porque é aquela coisa, follow the money, né? Uma coisa que eu não consigo fazer, porque o meu follow the money vai até ali, como eu falei, nos influencers, e como eu não consigo chegar neles, porque eles não respondem, não atendem telefone, eu não consigo chegar, né, na cerne financeira, né? É aí que você vê que eu acho que às vezes isso é até bom, porque é uma forma de se lembrar que eu não tenho que fazer trabalho policial, né? Eu tenho que fazer trabalho de antropológico. Às vezes a gente entra na onda, às vezes na empolgação de querer saber tudo, mas é preciso ter calma. Então, às vezes isso até é melhor ter uma limitação assim para ter uma investigação mais produtiva. E uma outra questão também, essa surgiu até quando estava divulgando o evento. A gente mandava nos grupos, às vezes, aí sempre vinha o tio, né? Por que não fala do PT? Por que não fala do Lula? Sim, é ótima. Como é que é isso? Existe algum outro tipo de grupo do outro lado, assim, ou é sempre a questão mais da direita? Como é que... Sim. Não, boa essa pergunta, porque a milícia virtual, vamos dizer assim, né, o termo milícia virtual ficou muito banalizado, é por isso que a professora Edilene Bolzan e eu escrevemos esse artigo. Mas existe uma coisa chamada MAV, que é Movimento Ativista Virtual, que é mais ou menos que toma o papel dessa milícia virtual né, e pertence àquele segundo nível, né, na estrutura piramidal dentro dos grupos bolsonaristas. Esses MAVs, eles são mercenários da internet, ou seja, eles não fazem as coisas por ideologia, eles fazem as coisas por dinheiro. Tanto é que um MAV que me manda informação, por exemplo,
ele se diz de esquerda, não concorda com o Bolsonaro, mas trabalha para, né, para a milícia virtual, vamos dizer assim. Mas ele não me passa muita informação, não. Passa assim, alguns pingos, assim, algumas dicas. Mas, enfim, na época do PT, em 2010, teve muito MAB trabalhando para o PT, principalmente no Orkut e através de blogs. Né? O PT contratou muito blogueiro naquela época e disseminava assim, desinformação. Teve muita desinformação falando que o Aécio ia terminar, né, o Bolsa Família. Isso teve. Né? E eu sempre falo isso para a gente tomar cuidado para não cometer doisladismo ou falsosimetria. Teve sim, mas é aquela coisa de campanha em que, né, tanto é que não teve nada parecido com o que a gente teve em 2018. E em 2018, se não me engano, não sei se foi a SaferNet ou foi o Aos Fatos, que fez uma pesquisa bem ampla para medir as desinformações. Então, a cada 7 desinformações pró-Bolsonaro, seja uma coisa a favor ou atacando o Haddad, tinham 3 né, pró-Haddad ou contra o Bolsonaro. Eu estava, em 2007, eu estava interessado em pesquisar os dois mesmo. Só que as fake news, né, vamos dizer assim, do Haddad ou do PT, ela não seguia uma orquestração. Não existia uma organização como tinha na do Bolsonaro. Tanto é que hoje a gente vê, fica cada vez mais claro que é uma milícia virtual agindo. Na desinformação, né, nesses 30% que era pró-Haddad, eram desinformações que eram feitas por pessoas e tentava viralizar a qualquer custo, sabe? Era uma coisa muito mais caseira e desorganizada. Tanto é que nada do fake news pró-Haddad ou atacando o Bolsonaro viralizou muito. A única coisa que chegou a fazer um certo barulho foi que, quando o Bolsonaro levou a facada, teve uma fake news falando, né, que aquilo era uma encenação. Essa foi uma fake news que chegou a viralizar um pouco, mas foi feita, né, por uma pessoa em um grupo que não contou com uma orquestração. Essa a diferença da fake news bolsonarista, onde você tem um núcleo financiador, você tem uma milícia, você tem toda uma estrutura por trás disso. É por isso que é muito mais válido estudar esse tipo de organização, porque você chega a desmantelar como eu disse, uma milícia ou um projeto de poder. Ali do Haddad foi fake news que as pessoas faziam assim, tentando achar se viralizasse. Mas, novamente, era 70% pró-Bolsonaro contra 30% do Haddad. Por isso que hoje em dia não se tem não se tem fake news contra o Bolsonaro. Isso eu não consigo identificar, por exemplo, que viraliza, né? Davi, tem 1 milhão de perguntas aqui, o pessoal está mandando reservadamente e tal, e a gente precisa encerrar, porque, coitado, você está aí já falando há um tempo. Não, você que manda. Você que manda. Mas quando o Bolsonaro mandar a gente para cá, a gente manda. Eu vou fazer uma última aqui, que foi encaminhada, e eu acho que ela dá um bom encerramento, assim, que é a questão de resposta. A gente parece perceber que essas fake news, elas buscam uma erosão das instituições, assim, um sentido lato, e geram um processo de desconfiança. Você está aí há 3 anos pesquisando isso, não só no Brasil, né? Não só dos Estados Unidos, pesquisando no Brasil, mas também sobre os Estados Unidos. Você consegue vislumbrar resposta, consegue vislumbrar luz no fim do túnel? Acha que essas medidas que estão sendo tomadas, até pegando uma outra aqui de uma grande amiga minha, a Zilda, falando, acha que essas medidas que estão sendo tomadas vão pegar? Como é que você verifica isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A resposta curta e direta é sim, mas vai ser um processo longo e de recuperação longa também. A destruição das instituições que o bolsonarismo está promovendo no Brasil vai ter consequências né, a longo prazo. Principalmente porque o Brasil ele sofre daquela maldição dos 30 anos. Né?
você for lá atrás, você tem Getúlio Vargas, depois você tem, vem 30 anos depois, você tem o Jânio Quadros lá, com aquela coisa loucura da varre vassourinha, depois você tem o Fernando Collor e depois você tem o Bolsonaro, né? Então você tem esses intervalos de 30 anos em que sempre vem essa figura bem próxima, né, do fascismo e cria esse estrago todo. O que nos mostra que, por mais que a gente viva esses 30 anos de um certo alívio desses atores, né, tirando ali do Jânio Quadros até o Collor, que foi a ditadura militar, por mais que a gente tenha uma ideia de que a nossa democracia está avançando, parece que há sementes, né, plantadas nessas instituições que afloram a cada 30 anos. E o bolsonarismo, ele está plantando muito mais dessas sementes. E o que acontece é que a cada 30 anos, essas figuras vêm cada vez mais devastadoras, né? Então, daqui a 30 anos, se vier, né, uma outra figura, vai vir uma figura muito mais forte e devastadora que o Bolsonaro. Não sei se se as nossas instituições vão aguentar, né? Se o nosso país aguenta. Esse é o grande perigo. Então, uma vez o Bolsonaro saindo do poder, a gente vai ter que entrar num processo, né, de limpeza mesmo, né, dessas sementes. A gente precisa também muito nos refletir mesmo do que significa ser brasileiro, sabe? Hoje, a identidade do brasileiro ela não existe. Na verdade, a identidade brasileira nunca existiu, né? A gente sempre idealizou o brasileiro como um descendente de italiano, né? Uma pessoa branca. Só que, na verdade, a gente entra em crise de identidade porque 56% da nossa população é preta. Então, que identidade é essa que visiona a gente ser branco, só que, na verdade, a gente é preto, né? Então, a gente está totalmente em dissonância aí com o entendimento do que é ser brasileiro. O Bolsonaro, ele cria muito essa comoção, né? Que o brasileiro é o cristão, o brasileiro é da família tradicional, é o branco, né? E acaba projetando isso, onde que a gente vê muita gente parda, muita gente, às vezes até preto, se projetando como branco. E isso é terrível para a identidade brasileira, porque não é uma identidade realista. Então, a gente vai ter que entrar num processo de autoconhecimento, a gente vai ter que entrar num processo de autodefinição também. A única coisa que me dá esperança é que, né, diante desse extremismo bolsonarista, vários grupos identitários estão crescendo. Por exemplo, o movimento feminista ele nunca foi tão forte no Brasil quanto agora, né? O movimento negro ele sempre lutou, mas ele sempre foi oprimido ali, né? nas zonas mais pobres. Sempre teve o entendimento das classes mais altas que movimento negro era movimento de pobre, né? E agora no Brasil a gente está começando a ver a classe média aderindo à agenda da luta negra, né? Aqui nos Estados Unidos, os Black Lives Matter tem muito sucesso porque a classe média branca ela adere a esse movimento e ajuda a dar mais espaço para os pretos. No Brasil não tem isso. Então agora está começando a ter essa consciência e cada vez mais os pretos estão tendo mais espaço. Então acredito assim, não são suficientes. Acredito que isso é um começo, né, de uma ruptura de uma ideologia brasileira que a gente vê construído que não é sustentável. Então, eu acredito muito nesses movimentos, né? Até o movimento LGBT tem crescido muito, nessas proteções que eles ganharam é vital, mas ainda é o país que mais mata, né, membros da comunidade LGBT. Então, eu coloco a fé, né, num Brasil melhor justamente nesses movimentos. Acho que é nesses movimentos que a gente vai conseguir melhorar o Brasil. Se a gente não entender isso e continuar oprimindo esse tipo de movimento, a gente está perdido mesmo, não tem como. Davi, eu queria te agradecer, dizer que foi muito bom te ouvir aqui hoje. Tenho certeza que falo em nome de muita gente. Antes de passar a palavra ao professor Bolzan, para que ele possa
encerrar, eu queria dizer que eu tenho aprendido muito contigo, sabe? Olhando o seu Instagram e seu Twitter, para além da questão dos estudos, dos textos, e da questão propriamente acadêmica. Eu acho que aliar isso hoje em dia, aliar a academia, falar para o povo, sabe? Eu acho que traz um impacto muito interessante. É muito bom ver quando você está lá falando e sendo reverberado por Gabriela Prioli, às vezes Felipe Neto, pessoas assim compartilhando, o próprio Quebrando o Tabu, que alcança muita gente, e isso é muito legal. Essa questão acadêmica saindo e falando para a população. Queria te parabenizar, agradecer muito por você ter aceitado conversar com a gente hoje. Acima de tudo, queria agradecer muito ao professor Bolzan por ter nos permitido participar e ter contato contigo. Queria agradecer também à professora Edilene, à professora Raíssa, ao pessoal, sobretudo, das nossas faculdades, a Faculdade de Lafayette, a Faminas, a UIT, e tantas outras que o professor Bolzan faz parte no Brasil e no mundo. Eu fiz questão de não falar, assim, porque eu acho que ele ia me xingar, ele é uma pessoa extremamente humilde, mas o professor Bolzan tem assim, ligação com todos os programas de pós-graduação do Brasil, quase, assim, e fora daqui, com universidades respeitadíssimas, é o representante do Estado do Rio Grande do Sul perante os tribunais superiores, é alguém que, sabe, eu como aluno de doutorado, ter aula com o professor Bolzan é, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais altos da minha carreira acadêmica. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui com ele num projeto tão interessante, tão promissor, contando com pessoas tão interessantes como você, doutor Iseli Craveiro, que vai falar para a gente, o próprio Alexandre de Moraes da Rosa, o outro, o bonzinho, gente boa, que vai falar com a gente também. E eu queria te agradecer e vou passar a palavra ao professor Bolzan para que possa fazer o encerramento. Obrigado, Alisson. Alô, obrigado, Alisson. Ainda bem que ele passou a palavra, né? Porque chega, né, Alisson? Não é menos, né? Na realidade, a gente está aqui para dizer que não poderíamos começar melhor o Cyber Leviatã, né? Que é um projeto, de fato, que se inaugura e que pretende exatamente colocar em pauta essa discussão pela vertente multidisciplinar ou interdisciplinar, né, para que a gente possa, de fato, compreender melhor todos os impactos e todas as repercussões que tem, né, esse fenômeno que é a quarta revolução industrial, a revolução tecnológica, o mundo digital. Né? Então, é isso que a gente está pretendendo pôr em prática e também, com isso, de alguma maneira, qualificar, vamos dizer assim, o direito, né, qualificar a formação jurídica para que ela possa contribuir, né, de fato, com o seu labor, né, na questão em causa. Eu fiquei aqui com uma série de questões, de interrogações também, que o Davi sabe que quando a gente conversa sempre tem alguma coisa nova, né, e tem aprendido aí. Ele acho que a gente tem que fazer outros encontros, outras atividades, né, só para noticiar, para notar também que o Cyber Leviatã, de fato, ele é um observatório que pretende funcionar como um lugar, né, de encontro, né, e de trabalho, de pesquisa séria, tanto em nível teórico quanto em nível prático, de fato de impactar também, vamos dizer assim, o mundo da rua, de impactar o mundo da política, no sentido de impactar as instituições e contribuir com as instituições, né, na atuação. Hoje, nós vamos ter agora umas eleições municipais que, e, sobretudo num contexto que a gente está vivendo, que é um contexto, vamos dizer assim, de isolamento, embora o isolamento, de fato, né, muitas vezes não exista, mas vai haver um processo de uso, né, dessas tecnologias massivamente. Há uma notícia, inclusive, que hoje saiu, né, que os lives comícios, né, que estão sendo proibidos pelo TSE, quer dizer, então, como isso vai impactar e como isso vai ser enfrentado pelo sistema de justiça eleitoral, sobretudo, vai ser interessante nós observarmos, e nós estamos tentando fazer isso, inclusive com as novidades, vamos dizer assim, tanto das resoluções do TSE quanto da própria entrada em vigor da LGPD, que pode ter um impacto forte nesse processo também. Isso é significativo e é relevante. E, ao mesmo tempo, nós vamos procurar trazer, o Alisson já adiantou um pouco aqui, nós estamos montando, vamos dizer assim, uma plataforma de programação, onde nós vamos ouvir pessoas de diferentes ambientes, sobre diferentes perspectivas, e logo nós vamos colocar à disposição de todos, né, já a programação mais completa do semestre, né, desse segundo período do ano. Aí também estamos, né, esperando aí a contribuição de todos que, né, deram o seu tempo hoje para essa atividade. Acho que todos foram
brindados com um tempo ganho, né, na realidade, ou seja, ganharam um tempo ouvindo o Davi e poder entender um pouco melhor todo esse fenômeno. Aí, de fato, agradecer profundamente, né, em nome do Cyber Leviatã, dizer que o Davi é um membro, né, já efetivo, né, do grupo, e para nós é uma honra que isso aconteça, e ele vai sempre estar contribuindo com o nosso trabalho. Né? Agradecer a todos e todas que estiveram aqui e que estão até agora, né, e que nos acompanhem aí nas mídias. Esse é o lado, vamos dizer assim, positivo do uso das tecnologias, que permite que a gente possa dialogar não apenas com a academia, com os nossos alunos na sala de aula, né, fechados, né, mas também dialogar com o mundo, né? Ou seja, essa perspectiva da abertura que a internet nos permite. Embora ela também tenha o outro lado, como disse o Davi, né, ali do Nietzsche, né, ou seja, você observa tanto o abismo que o abismo te observa. Quer dizer, a gente observa tanto a internet que a internet nos observa permanentemente também. Então, esse é o outro, vamos dizer assim, o outro lado da coisa que também nós precisamos pensar e avaliar como, né, de alguma maneira, né, o direito pode contribuir com isso. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos, todas. Né? Bom final de semana. Cuidem-se, fiquem em casa, né? Que a pandemia continua à nossa porta. Okay? Grande abraço, Davi. Bom final de semana para você. Bom final de semana a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Alisson. Obrigado. Tchau, tchau, Davi. Tchau, tchau.